Tá aparecendo esse teto aqui, ó. Isso aqui. Oi, Helena. Júlia, oi. Bom dia. Tá me ouvindo direito? Vocês estão ouvindo direito, Helena? Tá com eco? É uma audição do eco do microfone, então não tem jeito. Oi, tá com eco? Tu tá com o teu aí também? A Ana Não, também? é só tirar isso aqui. Só tirando aqui. Uai, Ana. Vai ver que tá Próxima tudo vez, certo. semana que vem eu tá É, comigo. traz o seu. Pronto. Melhorou o eco? Agora a gente tirou. Jesus, cadê? Melhorou? É, a gente tirou. A Helena dizendo que melhorou é porque a gente tirou, Helena. A gente vai fazer só com o microfone do celular mesmo. É, Vê que tá bem pertinho, acho que não vai dar pra nada. esse negócio de cima não ajudou meu decote. Do ficou um negócio meio indecoroso. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A Ana tá organizando outro celular aqui pra gente poder começar. Eu tô morrendo de frio já. Eu vou desligar o ar, peraí. Pronto. Live aí também. Tá. Muito bem. Eu vou fazer assim, a gente vai começar e aí vocês vão dizendo o que vocês acham nos comentários. Pronto. Nos comentários, quer dizer. Já botou o seu, né, Ana? Já. Tá. Já pronto. Então é o seguinte, deixa só a Ana ajeitar o ar. Oi, Melissa. Oi, Paulo. Bom dia, gente. Pronto, agora a Ana sentou, agora a gente começa. Seguinte, essa semana eu comecei a falar, ainda não consegui concluir, porque, enfim, mas eu comecei a falar sobre empresas que escolhem e empresas que não escolhem cliente. Por que que eu comecei a falar disso? Porque eu percebo que as pessoas... Cadê tua água? Tá aqui. Isso não é É água. café. Café é feito com água. Logo, é água. Não rindo, ela deve estar dando pulinhos de felicidade nesse momento. 99% do café é água, gente. Tá bom. E aí, dizendo dessa dificuldade, né, e o que eu percebi nessa coisa de escolher ou não escolher cliente é que essa palavra escolher incomoda. E as pessoas entendem como uma conotação errada. Tipo assim, eu não tenho direito de escolher o cliente. E aí a gente tá aqui para dizer para vocês que é melhor que você faça um processo de escolha desse cliente do que acontecer como o comentário que eu vou ler para vocês que eu recebi. Então, eu tava falando, bom, teve um story, né, que eu falei, quando você não escolhe o cliente, aumentam as chances de você dizer sim para pedidos que você não tem como atender, você fazer concessões que logo depois vão te custar muito caro, ter que lidar com pessoas que não compartilham o mesmo conjunto de valores que o seu, e você acaba também tornando o local de trabalho um ambiente adoecido. Essa é uma das coisas, né? Um pequeno conjunto de coisas que aconteceu. E aí, uma mãe que se relaciona comigo, obviamente, colocou assim: vou te confessar, gata, obrigada, que às vezes eu tenho muito medo quando te leio assim. Fico lembrando de você falando que não pega mais casos como o meu, tá? Assim, porque tá entre aspas, tá, gente?
de quando você fala de trauma em relação às mães e pensando no que consiste a tua consultoria para as empresas que oferecem aba, nesse sentido. Perguntas como, caraca, será que a Lid demoniza nós, as mães? Será que como as escolas ela acha que nós somos o problema? Meu Deus, que lado é esse do ser humano incrível que conheci anos atrás? Ou seja, vamos focar no fato de que eu sou um ser humano incrível que ela conheceu anos atrás, tá? Vamos focar nisso. E aí vamos conversar no pra trás. Vou ficar com ele aberto para poder guiar. Ana, já te deixo falar, tá? E aí, o que acontece? Sim, a minha consultoria, ela consiste em orientar donas de empresa a não fazer o conjunto de escolhas erradas que eu fiz com o conhecimento que eu tinha e evitar contactar problemas que acontecem, que são decorrentes dessas escolhas e causar problemas na vida de outras pessoas. Por quê? A gente já falou para vocês aqui algumas vezes que a gente se propõe a conversar com quem quer melhorar, com quem quer fazer diferente. Então, se você quando abre uma empresa e quer fazer diferente, significa que você quer oferecer um bom serviço, que você quer transformar a vida das pessoas, que você quer levar qualidade, enfim, você quer um monte de coisas que perpassam por essas afirmações. E quando você se relaciona com pessoas que você não está preparada para se relacionar, que você não sabe muito o que fazer, a probabilidade dessa relação dar errado é altíssima. E é isso que acontece. Então, eu atualmente não demonizo as mães, mas já demonizei. Já falei muito mal das mães, já disse não consigo mais, e isso é uma coisa que eu falo até hoje, eu não consigo mais lidar com um público assim. E eu vou dizer por quê. Que público é esse? Quem são as mães? Vamos tentar fazer um exercício de tomada de perspectiva. E aí eu quero que vocês escrevam pra gente aí se vocês concordam ou não. A mãe de uma criança com atipicidade, seja ela qual for, é uma mãe preocupada com o futuro do seu filho, preocupada com a qualidade do serviço que ela está oferecendo para o filho dela de maneira indireta. É uma mãe que precisa ser uma pessoa que cobra mais, que acompanha mais. E se você não está preparada para ficar respondendo perguntas, você vai sofrer, né? Você vai se embananar nesse processo. É claro que assim, todas as mães são seres iluminados, né? São seres de luz, pessoas maravilhosas, incríveis pra gente. Não. Tem gente que é ruim, tem gente que é chata. Por quê? É porque é mãe? Não, porque é gente. Assim como tem dona de empresa Que é chata, que é ruim, que fala um monte de coisa desagradável, que é desrespeitosa, que é antiética. Então tem gente de todo lado. Então vai ter cliente que é insuportável? Vai. Sim. Vai. Mas a gente não pode ir colocando como é porque é mãe de autista que é uma pessoa que vai me dar trabalho, que é ruim. Então eu não demonizo, mas já demonizei. E o meu trabalho, quando ela coloca aqui, né, como que fala? O trabalho de consultoria que eu ofereço para as clínicas aba é justamente para que você não chegue nesse lugar, né? Para que você não chegue no lugar de estar esgotada emocionalmente e profissionalmente e de maneira ativa, dia após dia, tratar mal uma pessoa. Porque a gente vê muito isso acontecendo. A gente vê muitas pessoas chegando pra gente dizendo: é difícil lidar com as mães, a minha equipe tá cansada. E aí eu ensino coisas que você pode fazer, porque eu sei o que é ser uma mãe de crianças com algum tipo de condição. Meus filhos estão fechando neurodiversas. Meus filhos, os dois, estão fechando diagnóstico para TDAH. Os dois têm suas dificuldades. Eles são diferentes. As dificuldades deles são diferentes. Mas tem. E eu tô o tempo todo conversando com os psicólogos, falando com a escola, falando com a coordenadora, falando com a professora. Aí eu vou lá, aí eu converso com a Ana, que me dá um monte de dica, me ajuda com
Não chama brinquedinhos, amiga. Como chama aquilo? Fidget. Os fidgets. O psicólogo chama self-esteems. É outro nome, né? Self-esteem é o que a gente faz quando a gente usa o fidget. Quando a gente usa... Live na Realiza A também gente, é aprendizagem. neurodiverso, que precisa de alguma coisa pra se regular, a gente faz self-esteem, isso é autoestimação. Então, o que eu tô tentando dizer pra vocês é que mãe é uma pessoa que naturalmente, provavelmente, demanda muito. Quando você não consegue ter clareza de quais são os seus valores, de quais são as suas limitações, você vai recebendo qualquer tipo de gente. E não necessariamente gente ruim. Por exemplo, você pode receber o perfil de uma mãe que ela é muito engajada, é uma mãe que pergunta muito, que faz muitos cursos, que quer estar junto da sessão o tempo inteiro, que demanda muito da equipe. Você tem preparo para atender? A sua equipe tem preparo para atender pessoas assim? E mais ainda, você preparou essa mãe para ser atendida pela sua equipe? Porque eu acho que um lugar em que a gente falha muito e acaba também desembocando nesse tipo de situação, né, de uma relação desgastada, estressante para todo mundo, em que não tem confiança, né? Eu acho que, por exemplo, naquele comentário que a Aline leu para vocês, né, a maneira como a gente fala das coisas, né? Então a comentadora pergunta de que lado ela está. Olha, já imediatamente colocando no contra, no time adversário. Será? Então a família está de um lado e profissionais estão do outro. E isso é fruto de uma história que de muitas vezes aprendizado desse tipo de relação. E que é alimentado pelos profissionais. E é alimentado pelos profissionais. E muito disso, né, também é uma falha daquela clínica, daquela instituição que está recebendo essas famílias, de não estar preparando essas famílias para essa relação, né, terapêutica. E tem que ser uma relação terapêutica. Uma relação terapêutica é um processo, né, dentro da prática psicológica, né, em que a gente tem que construir, né, sentimentos de confiança e segurança mútuos. É isso. Né, para poder ter um canal de comunicação aberto, para ter abertura para ouvir, para fazer escutativa e para que a gente tenha transparência nas relações. Isso é muito importante. E isso não brota, né? Isso tem que ser construído com técnica, com consistência, né? Uma coisa que é 100% de chance de tornar relações estressantes é não ter limites e regras claras. Pronto, perfeito. Eu vou ler o que a Pamela colocou aqui. Você ressignificou seus erros, respeitando seus limites, e quando você ajuda donos de clínica a entregarem um trabalho de excelência, você atinge um número maior de mães. Então, você está sim do lado das mães. É nesse sentido, nós estamos do mesmo lado. Todos nós. Quem somos todos? De que lado é esse? Porque eu vou polarizar aqui. De que lado é esse? Nós estamos do lado das pessoas que querem trabalhar de forma correta, ética, que reconhecem os seus erros, que sabem que não são donas da verdade e que querem melhorar dia após dia. É basicamente isso. Então, nós estamos do mesmo lado. Se nós somos mães, se nós somos terapeutas, se nós somos consultoras, mas esse é o lado que a gente tá. Ela continua, né? Essa é a forma que eu vejo, sendo mãe atípica e sendo empresária. Acho sensacional o caminho que você construiu. Ai, não. Obrigada, Pamela. Hoje eu tive terapia, não foi legal. Saí, apanhei muito hoje. Estamos dentro. Saí, tudo. Quando a Ana chegou, eu disse, eu preciso de um abraço.
Foi nesse estilo hoje a terapia. Mas, e a terapia é para falar dessas coisas. Terapia para falar da experiência que eu tive com Clínica Aba. Então, isso é absolutamente significativo para mim. É absolutamente dolorido quando eu vejo donas de clínica fazendo o que eu fiz. O que foi que você fez, Lídia, de tão errado? Eu era próxima das mães, quando tudo estava indo bem, a clínica cresceu de uma maneira muito abrupta para muitos clientes, eu fui deixando outros membros da equipe próximos das famílias e eu distante. Quando as famílias começaram a reclamar, eu tinha medo de falar com elas. Eu não queria mais falar, eu bloqueava o contato, eu só fazia reunião com a mamãe se tivessem outras pessoas me blindando, a Leide estava junto, a Ana precisava estar junto, porque eu não tinha mais coragem e era muito mais confortável para mim dizer que o problema era ela. Ai, porque essa mãe é chata demais, pergunta demais, incomoda demais, reclama demais, não consegue reconhecer o avanço do filho. Tinha umas 2 ou 3 que eram mesmo, tá? É verdade. Porque é isso, gente. Não é porque é mãe, é porque é gente. É gente. Exato. Né? E tem profissional também que é assim. E tem criança que é assim. Gente, a gente que trabalha com atendimento ao público, no final das contas, a gente sabe disso. Né? Isso. E outra, ninguém é obrigado. A pessoa não é obrigada com a minha cara, eu não sou obrigada com a cara dela. Mas eu tô oferecendo um serviço. Então eu tenho que estabelecer claramente quais são as condições para que esse serviço seja oferecido. Exato. Então, deixar claro o que é permitido nessa relação e o que não é, o que pode ser flexibilizado e mediado e o que é inflexível, que não vai mudar, né? Deixar muito claro quais são os objetivos de ambas as partes. Ela colocou, então, estamos kits, então. Depois de você, eu precisei aumentar minhas terapias. Gente, pessoas terapeutizadas fazem um mundo melhor. E isso vem, então, no cerne do que eu estou querendo discutir lá no meu Instagram e aqui, junto com a Ana e com vocês, que é o quê? Escolher cliente é um termo para eu preciso ter clareza sobre as coisas que eu quero fazer, as pessoas que eu quero dou conta de trabalhar, os serviços que eu sei oferecer. É isso. Então, escolher cliente não é a pessoa chegar na sua porta e você falar, esse tipo de gente não. Não é isso. Você vai fazer isso antes. Eu tenho cliente, inclusive, numa consultoria que eu presto, que ela fala, Lid, eu quero atender a população que mais sofre com o diagnóstico de TEA. Eu quero atender os casos severos. Eu quero me relacionar com essas famílias, é para essas mães que eu quero conversar. É completamente diferente, então ela está escolhendo. Chega alguém com necessidade menor de suporte, ela fala, olha, tem outros lugares para você ir. Aqui são casos muito difíceis. E eu acho que, e a gente aprende isso já como terapeuta na psicologia, né? A gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, primeiro de tudo, e ter muita clareza dos nossos limites. Limites técnicos, né? Limites de escopo, de trabalho, então como psicólogo que eu posso fazer, né? E limites pessoais, limites de valores pessoais, limites de saúde mental, né? Então, assim, eu tenho... Opa, tá no torto. Não, só ajeitar aqui um pouquinho. Pronto. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, né, trabalhar, atender, né, na posição de profissional, pessoas abusivas, abusadores. Ah, sem dúvida. Né? Eu não consigo me colocar num lugar de neutralidade e não julgar aquela pessoa. Então, eu não sou capaz de atender essa pessoa de maneira minimamente afetiva, né?
Então, isso é um limite pessoal. Toda vez que eu recebo casos de problemas alimentares ou comportamento de recusa alimentar ou mesmo transtornos de seletividade alimentar de fato, eu dou meus pulos e consigo um jeito de repassar esse caso para uma pessoa. Porque eu acho que é uma situação muito severa, que tem que ser atendida imediatamente, com urgência e emergência, para a qual eu não tenho preparo nenhum. Eu não tenho essa especialidade, eu não tenho essa experiência, né? Então, eu vou imediatamente indicar e transferir, ajudar a pessoa a ir para onde ela precisa ir. E aí é um limite técnico. Então, a gente tem que ir fazendo essas análises, auto-observações, porque o que eu sempre gosto, que eu acho que quem convive comigo há um tempo já deve ter percebido, eu sempre gosto do caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio. Então, as duas partes têm responsabilidades, então tudo isso, porém, eu preciso dizer, talvez minha terapeuta mude isso, mas hoje eu penso assim, se eu vou mudar, Érica, o trabalho é seu, não é meu. Então eu hoje penso o seguinte, a culpa é sua. Então, assim como eu coloco para a Ana, eu estava dizendo, a minha terapeuta estava dizendo, você precisa compartilhar a culpa da sua empresa ter quebrado com todas as pessoas que estavam envolvidas. Eu digo, eu não consigo, mano, eu não consigo. Por quê? Porque no final do dia, quem autorizava a execução de qualquer coisa era eu. Quem assinou o documento fui eu. Mas a proposta quem deu foi a Ana. Foi a Ana. Mas eu, enquanto responsável por aquela clínica, disse sim. Então eu não consigo pensar de outro jeito. Eu só consigo pensar no lugar de eu sou responsável por. Tá bom, todos pensamos iguais, juntos, é uma construção coletiva, tudo bem. Mas ao colocar essa responsabilidade em você, você precisa ser capaz de lidar com a situação que se coloca na sua frente. Então, se você tem uma cliente que você escolheu e essa cliente está te dando trabalho, o que você vai fazer a respeito? Você vai se comportar de forma inapropriada ou você vai se comportar alinhado com os seus valores, alinhado com o que é importante para você, importante para a sua equipe? Porque eu vou te contar uma coisa. Quando uma família, uma mãe, começa a dar trabalho numa terapia, as pessoas começam primeiro, nem sei se é primeiro, mas comportamentos de fuga, comportamentos de esquiva, se auto-justificando no seu próprio grupo de que aquela família, aquela mãe está errada, e quando vai falar com essa mãe, essa pessoa já vai com absoluta resistência para falar com ela. Então já vai, olha querida, é o seguinte, já vai toda armada. Quem abriu a empresa foi você. Quem é profissional e conhece o comportamento e de modificação de comportamento. É você. Né? É você, não é ela. Ela é mãe. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu chego pro terapeuta dos meus filhos e falo, eu sou mãe, eu quero entender isso daqui. Eu estou com essa dificuldade. Na escola, às vezes, a professora... Gente, vocês estão ouvindo? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fechar esse raciocínio, a gente vai pegar o telefone, porque vocês precisam ver o que tá acontecendo na Imagine hoje. Ao ato falho. Você tá com o quê? Você ficou 2 horas na Realize hoje. Eu acho que eu vou marcar uma sessão adicional. Enfim, eu perdi o que eu tava falando. Vamos mostrar as crianças? Vamos mostrar as crianças. Gente, vocês precisam ver o que tá acontecendo. Vai, amiga, eu vou abrir a porta. Vai vendo, vida. Olha como tá a empresa hoje. Vocês estão ao vivo, gente, para as pessoas. Falou oi. Oi.
os brinquedinhos da tia Ana, né? Tocou. Pronto, vamos voltar pra lá. Era só pra falar oi. Tchau. Viu? Tocou. Ai, vocês aqui nem foram ver. Gente, o povo tá ali, as crianças estão ali brincando. A gente saiu, abandonou a live pra mostrar os meninos. A Helena, oi galera. Então, tentando reconstruir o raciocínio que eu tava antes, o que eu quero dizer pra vocês é que assim, nós somos as pessoas que nos prestamos nós escolhemos estar no palco, nós escolhemos prestar esse serviço. Então é nossa obrigação saber se relacionar com uma família que está dando mais trabalho. Sim. É nossa obrigação. Seja para eu continuar, eu sempre falo, gente, eu vou fazer, Helena, me ajuda a fazer um negócio disso, não sei, um filtro, alguma coisa. Eu sempre falo, você tem que ter 2 Ds na cabeça. Não tem nada a ver com demônio, tá? Você tem que ter 2 Ds na cabeça quando você tá falando de funcionários. E agora eu vou colocar isso para famílias também. Você sempre tem que ter 2 Ds. Que 2 Ds são esses? Um é desenvolvível ou é desligável? Então, é uma situação em que ela ainda precisa, merece ser desenvolvida, trabalhada, ou ela é uma situação demitível, desligável? Então, se a mãe está ali e você ou a sua equipe está sendo negligente com o atendimento do filho dela, com as questões e com as demandas dela, e aí muitas vezes você fica se justificando dentro da sua equipe, falando mal dessa família, o problema é você, que inclusive está dando modelo para o pessoal que trabalha com você de como é que se trata um cliente. Isso está absolutamente errado. Então fiz, mas não faço mais, e acho errado quem faz. E se você já fez tudo o que você podia, que aí a gente dá várias dessas orientações, né, amiga, nos nossos encontros. Você já fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que podia, e aquela família continua, aquela mãe continua pesando o clima, adoecendo a sua equipe, então tá na hora de você dizer que lá não é o lugar para o filho dela ser atendido. Quando a gente tem uma falta de uma relação terapêutica, quando essa relação se rompe de maneira que não há recuperação, não existe possibilidade, gente, dessa terapia acontecer, né? Ah, mas tá falando da mãe e a criança. Sim, gente, a criança passa o quê? 10 horas por semana com a gente, e as outras 100 horas da semana ela passa com a família. E tem mais, quando você tá com raiva da mãe, você não atende a criança direito. Me desculpa, somos humanos. Porque na hora de fazer uma análise funcional, A culpa é lá. ele tá assim porque em casa a mãe deixa tudo. Não importa, gente. Ele tá assim neste ambiente. Tem que ter algum controle neste ambiente agora, presente, Exato. para que o comportamento aconteça. Exato. Não é a mãe em casa. Aquilo lá vai influenciar? Vai. Mas não é só aquilo. Exato. Não é só aquilo. Então, a gente precisa, né, que essas coisas todas estejam acontecendo. Então, é todo um processo que depende de várias partes. E depende que cada parte dessa, né, cumpra com as suas funções. Né? E eu acho que, tecnicamente, uma coisa que eu brigo muito com a galera, e que de novo vai cair, né? Mas quem vai pagar essas sessões? Porque o plano não vai pagar para eu atender os pais. Né? Uhum. Ah, então eu vou fazer assim, eu vou botar dentro das 10 horas da criança, eu vou tirar 2 para treino parental. Isso é fraude. Tá? Você vai assinar um papel dizendo que você atendeu a criança naquela hora, não que você fez treino parental. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, gente, quando a gente recebe uma família, a gente começa o trabalho, quando a gente recebe um cliente, a gente começa o trabalho pela família. A gente precisa preparar aquela família para receber uma intervenção comportamental. A gente precisa entender quais os valores dessas famílias, qual a expectativa que elas têm, como elas
elas veem essa criança? O que elas conhecem? Eu não tô com ele aqui, mas talvez vocês tenham decorado. Lá na descrição das funções de coordenador, supervisor, que a BBPC colocou, não sei se é número 1 ou é número 2, que é tá na acolhida, que é escutar a demanda da família. Acolher a demanda, né? Acolher a família e fazer a escuta da demanda. Fazer a escuta da demanda é entender a demanda. Não é perguntar, então, qual é o seu problema? É porque eu acho que ele devia saber ler e escrever. Ótimo, então a demanda da família é saber ler e escrever. Não é essa a demanda da família, gente. Qualquer um que se forma em psicologia sabe disso. O cliente chega lá dizendo, eu vim aqui porque eu tô ansioso. O problema dele não é ser ansioso. O problema dele é 18 outras coisas que ele não consegue resolver na vida dele. E você tem que escrafuchar até chegar lá. Então, assim, se o problema é que uma criança de 2 anos de idade não tá sabendo ler, você vai ter que entender por que isso é um problema para essa família. Qual o valor que está por trás disso? Qual a dor que está por trás disso? Essa é a demanda. Escutar e legitimar a queixa da família. Legitimar a queixa da família é justamente isso. É a número 1. Entendi. Você tem muita preocupação com a escolarização, a alfabetização. Isso é uma coisa muito importante para você e para sua família. Deixa eu entender como você quer que isso seja feito, como que você acha que isso deve ser feito. Deixa eu entender primeiro de tudo se nós estamos falando da mesma coisa. Gente, eu preciso ler isso aqui. Tem esse, escutar e legitimar. Olha só, gente, são os 6 primeiros pontos É uma sessão toda que é de acolhida. Então, escutar e legitimar a queixa da família, selecionar quais expectativas da família são compatíveis com o que você tem para oferecer, já começa ali. Entendi, você quer letra cursiva? A gente não vai trabalhar isso aqui. De largada você fala, isso é escolher o cliente, gente. De largada você diz, olha, eu tô entendendo. Aqui na minha empresa, isso não. Você tem tanto medo de perder aquela pessoa que você vai se corrompendo. Isso não é ético. Isso não é ético. Isso não vai ser bom para essa família que você está atendendo. Não vai. E aí tem a próxima, escutar e coletar informações sobre o histórico do indivíduo que vão ser usadas para delinear o tratamento, selecionar as principais informações desse histórico, descrever, é a hora que você conta para ele como funciona uma intervenção comportamental. Você está contando o que precisa ser feito, você conta as cláusulas do contrato, detalhes desse contrato. Então, já passou por intervenção? Como foi isso? Como era? Nunca passou? O que você acha que é? Né? Já passou? Como era? E o que pra você estava errado, estava ruim, estava bom? Você tem que entender, né? E aí? Exatamente de onde essa pessoa está vindo. Para poder dizer para ela, assim, atendo e vamos atender assim, assim, assado. Entendi o que você queria? Você concorda com o plano que eu fiz? É isso. Que é isso, ó. Né? Sanar, a última. Sanar possíveis dúvidas que a família ou o indivíduo tem sobre o seu trabalho. Então é a hora em que você faz o quê, gente? Tem um termo na análise do comportamento para isso. Você pede resposta de observação. Parece que a gente está falando de um negócio altamente inovador. Não, a resposta é. de observação é assim, Lid. Oi. A resposta de observação. Tipo, você entendeu? Qual parte? Isso é uma resposta de observação. Então, assim, não tem justificativa para você adoecer a sua equipe, você adoecer, você está... E adoecer essa família que você tem dentro. Não, eu ainda ia chegar nessa. E aí o final é o quê? Qual era lá a sua missão? Oferecer um tratamento que promova a transformação e qualidade de vida para o indivíduo e para a família. Quando você faz isso, você está oferecendo um tratamento de qualidade e que oferece transformação? Não, não está. Então você está fazendo mal para quem você disse que queria fazer bem. Esse é o risco. Lá atrás tinha um comentário que era assim: gosto de casos leves também. Aqui na cidade, ambos são mais difíceis de chegar devido à aceitação. Mas existe esse poder de escolha? Tem que
eu atendo um homem, gente. Dono de clínica. Olha, fico até revoltada. A Realize, né, assim... Homem vende acessório. Homem vem junto. Ele é o marido que faz O planilha. marido faz planilha, Jesus. Ele é o marido que é sócio também. Mas se ele é dono da empresa e vem... Eu não aceito. Eu falo, olha, eu acho que... E eu explico porque eu sou honesta. Eu digo, gente, não... Né? A gente não vai bater, eu não concordo. Eu acho que você tem um lugar de privilégio em um conjunto de coisas que não compactua com os meus valores. Eu não vou te fazer bem, não vou me fazer bem. Beijo, vou te indicar outras pessoas que talvez te atendam. Eu não. Isso não é um preconceito, é um pós-conceito. Eu lembro da Jesus o tempo inteiro quando ela falava isso. Não é preconceito. É pós-conceito. A gente já passou por essa experiência, a gente já foi modificado pelas consequências de fazer isso. E eu tô me respeitando. Eu tô me respeitando. Da mesma maneira, Lid, você disse que não pega mais casos como o meu, né? Tá lá no comentário que eu li pra vocês no começo. Você disse que não pega mais casos como o meu. Exato. Não pego. Por quê? Porque não vou oferecer o meu melhor. Não vou ser uma boa profissional. Vou me esquivar de lhe responder. Vou botar a culpa em você. Vou olhar enviesado pro seu filho. Não vou me disponibilizar para conversar com a sua escola, com os profissionais que atendem. Então, o melhor que eu posso fazer é reconhecer, Lidiane, meus traumas, meu histórico e falar, clínica aba nunca mais. Exato. É o melhor que eu... E como é que eu posso contribuir com a sociedade? Com a Realize, com a Ana, fazendo consultoria, ensinando outras pessoas, né? Fazendo o que eu sei fazer de melhor hoje. Eu era ótima lá atrás, naquilo. Não quero mais. Como diz o Belchior, o passado é uma roupa que... Uma roupa que não me serve mais. Eu lembro muito do... Tem uma... Eu acho que é na introdução do primeiro livro sobre terapia baseada na compaixão, do Paul Gilbert, que ele fala, a maior forma de amor é deixar a pessoa embora. Ana, dá tempo da gente fazer nossas camisas pra ver pra você? Não, em uma semana. Não, amiga, é só as nossas duas. As nossas a gente pode fazer. A gente pode fazer como é que ele fala. Vou precisar achar essa coach pra ver se é exatamente Lojinha. assim, tá? Como é? Que a maior forma de amor é deixar o outro ir, embora. Maior forma de amor. Ou você se retirar de uma relação que não tá sendo boa pra você. E isso envolve demitir cliente, isso envolve demitir profissional, isso envolve terminar casamento, amizades. E isso envolve falar, isso aqui não é pra mim, gente, ó. Não ofereço mais esse serviço. Exato. Exato. Então, de fato, estabelecer que essa relação desse jeito não funciona. Exato. E partir pra próxima. O mundo é grande, minha gente. Pamela colocou, tem hora que é necessário demitir cliente, sim. Tem uma pergunta muito boa ali. Exato, eu tava chegando nela. Como demitir uma mãe de um serviço público? Há possibilidade? É o seguinte, você quer responder? É o seguinte, Limara, você tem que ver quais são as regras do local em que você está. É possível demitir? Né? E como é possível? Então você precisa encontrar essas regras. A autonomia certamente é menor, né? Certamente a sua autonomia é menor. Talvez você vá precisar embasar muito mais a justificativa, com documentos, a justificativa desse seu desligamento dessa família. Mas que é possível, tem que ser possível. Pode ser que um meio termo seja reencaminhar essa pessoa para outro serviço público que atenda, né, a demanda dela. Eles estão jogando bola. E agora veio pra porta. E pode ser que você consiga fazer isso, né? Mas pode ser que dentro das regras daquele não existe regimento. Não existir regimento em qualquer partição pública, qualquer serviço público, tá? Tem que ter. Inclusive, regimento de serviços públicos é estabelecido em lei. Tá? Tem valor de lei. Então, você tem que ir lá, ver tudo, né? Você vai ter que, obviamente, acessar a gestão, né? Cargo público sempre tem alguém pra cima de você. Sempre tem. Então, tudo isso você vai ter que fazer, né? Mas, gente, se uma pessoa
tá num hospital público, e ele começa a agredir o médico, O médico pode se recusar a realizar o atendimento. não, a segurança vai pegar ele e Entendi. tirar ele dali. Pois é. Entendeu? Então, assim, existem muitas argumentações a se fazer sobre. O que a gente não pode, de jeito nenhum, é deixar a pessoa desassistida. Então, olha, eu não ofereço esse serviço que você precisa. Você precisa disso, disso, daquilo. A gente não faz isso aqui. Vamos procurar aonde tem que você possa ir. Eu te encaminho, eu faço um laudo. Porque tem que estar documentado. Aliás, isso tem que estar documentado independente do setor público. Então, o que você não, de ser setor público ou privado, o que você não pode fazer é virar para aquela pessoa num momento de impulsividade, de raiva, porque o copo entornou e dizer, a gente não te atende mais. É isso. A pessoa vai virar para você e vai dizer, eu vou te processar. Com toda a razão. Então as coisas não podem ficar só dentro da sua cabeça. Tudo tem que estar documentado desde sempre. Porém, se você não documenta e você começou a perceber que está começando a ter ranhuras naquela relação, cadê? Cadê o dia que que foi feita uma orientação que não foi cumprida? Cadê o dia em que você enviou o comunicado de que não podia levar o menino vomitando e com diarreia para o atendimento e assim a mãe levou e vocês mandaram mensagem para buscar e a família respondeu dizendo que não ia buscar porque ele estava bem? Cadê o dia disso daí? Cadê? Tem uma outra situação que foi o que motivou todo esse meu conjunto de postagens e que motivou a gente estar aqui. A gente presta, essa consultoria, a gente presta para a mesma clínica. Depois eu te conto quem é. Que é o seguinte, elas estão há um tempo conversando comigo sobre uma mesma mãe que tá arrepiando dentro da clínica. E aí eu fui resolvendo com elas tudo que nós entendemos que é responsabilidade delas. E o último caos que aconteceu foi o seguinte, segundo o relato delas para mim, a mãe solicitou mudança de turno, de boca, e aí de boca foi prometido, foi concedida a uma pessoa que não devia ter feito isso porque ela não tem autonomia para fazer mudança de turno. De turno, de horário, mexeu em horário de terapeuta, mexeu... Não está dentro das autonomias, né? E aí agora ela tá arrepiando, não que ela não arrepiasse antes, mas agora ela tá arrepiando. E aí eu disse, vá lá, peça desculpa, vá lá. Peça desculpa, diga, eu entendi, a gente acabou prometendo uma coisa que a gente não vai conseguir cumprir nesse momento, ou que a gente não vai conseguir fazer. A primeira coisa é assumir quando você erra, porque é muito ruim você tratar o outro como se ele fosse um imbecil. Sim. E inclusive isso está num dos 8 pilares do nosso código de ética. Tanto da psicologia quanto da análise do comportamento, né? É detectar, corrigir e assumir qualquer erro que você tenha cometido, sendo grande, sendo pequeno. Você tem que assumir seus erros, se responsabilizar por eles. Lid, mas foi a minha recepcionista que fez. De quem é a empresa? Quem é que colocou uma recepcionista lá que não está, talvez não tenha descrição clara do seu cargo, não tem monitoramento adequado, não está tendo feedback, não teve suporte para desenvolver o comportamento. Eu não estou falando dessa clínica específica, não. Estou falando no geral. No geral, a gente adora fugir do que é a nossa responsabilidade. Então, a primeira coisa que você faz, até para desarmar alguém, isso tem naquele manual lá de comunicação não violenta do Rosenberg, que ele fala o seguinte: você chega lá e valida o que o outro está sentindo e reconhece que possivelmente o conjunto de coisas que você fez culminaram nessa situação. É isso. A Nimara está colocando e ficamos presas, tendo que continuar o serviço, mas eu acho que ela já entendeu, né? Ela colocou obrigada, depois ela disse sim, nós fazemos relatório e deixo bem esclarecido. Sem momentos de raiva mesmo, por questões éticas, mas é isso. Gente, a raiva... Perfeito. Meu filho, eu tava falando com a minha filha sobre medo e raiva e o meu filho tava ouvindo, ali na hora de dormir, eu te contei isso.
Aí ele virou e disse, Laura, a raiva também é importante. Todos os sentimentos são importantes, gente. Então tem dois tipos de criança que são ótimas. Aquelas que, né, foram terapeutizadas e aquelas que assistiram divertidamente. Com certeza! Ei, quem daqui que tá assistindo a gente vai pra BPMC? Ai, Né? Nós vamos pra BPMC na semana da... A gente não vai conseguir fazer live, pessoal. Vai lá no dia 5 de setembro. 4, 5, 6 e 7 de setembro estaremos na BPMC. Nós e todo mundo, vocês não estão lá por quê? Tá? Então a gente não vai fazer live, mas a gente vai na festa fantasia, porque a gente sempre vai na festa fantasia, é a melhor parte da BPMC. A gente vai do quê? Ela vai de alegria E ela vai de nojinho. nojinho. Ai, cara da Ana. Ai, E cara. ontem eu gravei um Nerdcast do Divertidamente 2. Ai, ainda... Eu, o André Souza e o Altair, lá da Ai, USP. meu Deus. Sai na sexta-feira, vão lá no Jovem Nerd, procura o Nerdcast, sexta-feira, e ouve a gente conversando sobre o Divertidamente 2, como é que é de verdade, como é que tem que fazer, como é que não tem que fazer, o que tá certo, o que tá errado, tá tudo certo, porque foi um Tá espetáculo. tudo certo, é um espetáculo. Gente, é o seguinte, a gente vai tirar foto, a gente vai fazer vídeo, obviamente, a gente vai postar muita coisa, a Helena vai ficar morta de feliz. Helena, a gente vai fazer story pra Realize, a gente vai fazer vídeo, vai mandar pra você editar. Eu faço. Então, assim, gente, as relações... É um público difícil, porque pessoas são difíceis. Atender ao público é difícil. gente. Se você for trabalhar numa loja para vender roupas, você vai ter problema no relacionamento com o público. Por que vocês acham que repartições públicas tem lá o nome da lei que... Você não pode ofender, Desacatar um funcionário público. Porque é difícil. Então, se você se propõe a abrir uma empresa que atende ao público, você precisa saber especificamente qual é o público que você vai atender, quais são as limitações que você e os membros da sua equipe têm para tentar resolver. Desenvolva habilidades de identificação, mediação e resolução de conflitos. Desenvolva raciocínio analítico para compreender quando que você precisa desligar aquele cliente. Você vai estudar FAP? Não existe justificativa para você demonizar as leis. Exato. Então, Acho que eu queria muito encerrar falando disso, assim, não existe. Eu fiz, foi errado, você talvez faça, está errado. Então, assim, e é claro que a gente faz, né? Falar pra vocês que entre eu e os meus supers, de vez em quando eu falo, puta que pariu, essa mãe também, né? Mas, esse desabafo ali, ele faz parte do processo. Ok, agora que a gente já sentiu a raiva, sentou com ela, agora vamos, né? Justamente para esgotar ela, agora vamos olhar o que a gente precisa fazer, Para tomar a decisão. né? Na hora que olha, pô, mas eu também vacilei, Ana. Sabe o que aconteceu? Na reunião Pipipipopopó, a gente atrasou para entregar o relatório de fato. Exatamente, né? Então, e geralmente nas sessões em que eu tô dando consultoria da equipe, quando a gente começa, né? Ok, quando foi que você avisou ela que isso precisava acontecer? Tal dia, 3 meses atrás. Sim, mas você retomou? Você fez monitoramento? Você pediu resposta de Você observação? pediu você resposta de entendeu? observação? Você não entendeu? Você garantiu que aquilo que você falou de boca ela sabia de fato fazer? Porque uma coisa é dizer, ah não, eu sei fazer isso, pode deixar que eu faço. Outra coisa é você, na hora que tem que fazer, descobrir o que é que eu tenho que fazer. Sabe uma coisa que eu faço? A habilidade é diferente de relato, Exato. tá? É perfeito isso. Sabe uma coisa que eu faço ainda durante a consultoria? Porque eu não tô lá na hora da execução, né? Mas durante a consultoria, uma coisa... Gente, eu vim com decote podre hoje. E esse decote negócio... lindo, que a gente põe a coisa de cima. Oi, amor. Tirando Sim. aqui. A gente Não, tá não. acabando. A gente tá acabando aqui. Vem dar oi pro Falta- pessoal.
Falta exatamente 5 minutos, ó. Vem dar. Ui, cuidado com a luz. Não sabia não. É. Pronto. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o Tomás. Eu sou o Tomás. Eu vou deixar a mamãe e a tia Ana terminarem a live. Eu vou deixar a mamãe e a tia Ana terminarem a live. Agora vai lá. Mas aqui, o que é aquele negocinho verde ali? É que tá escrito verde? Ah, é porque quebrou. O celular caiu no chão e a tela quebrou bem ali, ó. Vai. Ai, ficou verde. Ficou verde. Vai com cuidado. Até quando desliga fica verde. Não, desliga, apaga. Voltando. Então, eu perdi o raciocínio, gente. A Mas gente estava falando justamente disso, né? Quando a gente vai realmente olhar analiticamente, né, o problema dele, que a gente porque a desabafa. relação não tá boa, É. a gente começa a ver que a gente fez várias coisas que estabeleceram a condição para que isso acontecesse. Porque se a relação que a mãe tem, os comportamentos que ela apresenta com a gente acontecem, isso foi aprendido. Quem ensinou? A gente, A gente. né? Quem tá ali modelando comportamento? A gente, né? Então, é difícil, dá raiva mesmo, é válido. É válido. É frustrante. Toda vez que a gente tem uma coisa na nossa cabeça, a gente acha que vai acontecer o que tá na nossa cabeça e não acontece, a gente fica frustrado, né? Aí a gente fica com raiva e a gente quer botar a raiva no outro, porque a raiva é minha, eu boto onde eu quiser, né? Ok, senta com isso, desabafa. Ok, vamos lá. E olha, o que Tá essa raiva acontecendo? tá te informando? Isso. O que essa raiva tá te informando? Ela tá te escancarando uma inabilidade sua? Ela tá escancarando um erro que você cometeu? Então, ter a capacidade de olhar para o que está acontecendo te ajuda a oferecer um serviço melhor para as pessoas. Acho que é isso, né? É isso. Ele tem clareza do serviço que você está oferecendo, das limitações que ele tem, de quais são os clientes que se beneficiam dele e quais que não se beneficiam. Tá? Então, quando a gente simplifica e fala, você tem que escolher o seu cliente, é disso que a gente está falando. Né? Você tem que saber exatamente o que você oferece, em que condições, e saber exatamente o que ele precisa, em que condições, e parear isso. Se não pareia, não tem escolha, gente. Escolha eu tenho 2 contingências concorrentes e eu tenho que saber qual delas produz mais reforço. E aí eu me comporto naquela contingência. Isso. E aí a gente leigo observa de fora e fala, olha, ele escolheu fazer aquilo. Né? É isso. Gente, foi ótimo. Semana que vem a live vai ser com a Helena. É verdade, gente. Semana que vem... Já combinou com ela? A gente já disse sim, Helena, para você no nosso grupo. Então, semana que vem a gente vai falar sobre marketing, aba, né? Vai ser ótimo. Como faz, o que é legal, o que não é legal. Tá? Beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima semana.